Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Vocês sabiam que o liberalismo foi, durante muito tempo, por mais de um século, considerado uma concepção e um movimento revolucionário, profundamente revolucionário, que tinha como principais inimigos os conservadores, e que conservadores e liberais brigaram com unhas e dentes em organizações, dentro dos sistemas políticos, por concepções econômicas, do direito, religiosas, até metade do século XIX. Então nós vamos entender aqui quando o liberalismo foi revolucionário, por que ele foi revolucionário e quando o liberalismo passou a ser cada vez mais abertamente reacionário e conservador, mais parecido com isso que a gente ouve falar hoje, quando os conservadores de hoje querem ser liberais e os liberais conservadores. Então, logo após a vinheta. Esse ano de 2022, as listas de reprodução aqui do canal Orientação Marxista, charlatanice liberal, charlatanice conservadora, charlatanice keynesiana, vão fritar de material. Vai ter muito vídeo a respeito desses temas, porque, ao contrário do que muitos podem pensar, eu não falei tudo que eu tenho para falar sobre essas correntes de pensamento, concepções, ideologias, ou como queira chamar, mas na verdade ainda não falei quase nada. E convido a todos simpatizantes e tudo mais, de pensamento liberal, conservador, keynesiano, a assistir e comentar. Na medida do possível eu vou acompanhar os comentários, se der eu respondo, senão eu contemplo nos vídeos que vão surgir aqui no canal a respeito desse tema. Eu queria hoje, então, tratar de um tema que eu já cheguei a esboçar em vídeos anteriores, mas que vai servir aí de uma introdução a muita coisa que eu tenho para dizer, inclusive sobre as teorias políticas do direito e econômicas do liberalismo, como elas mudaram ao longo do tempo, como elas foram trocando de cara na medida que a realidade assim o exigia, ainda que a ilusão de todos os liberais, de todos os tipos, tá? O justnaturalismo no direito, o liberalismo econômico nas suas vertentes marginalista, neoclássica, escola austríaca, clássica, o liberalismo político em suas várias versões, todos eles acreditam que, na verdade, essas concepções são regidas por leis naturais e eternas, que existiram desde sempre, embora só muito recentemente na história humana alguém se deu conta delas, e que então as leis do liberalismo nada mais é do que uma ciência que está ali aplicando as leis da razão, universais, eternamente válidas, né? É bem por aí. E eu vou explicar para vocês, eu já mencionei no outro vídeo, a base dessa coisa toda. Inclusive teve um cara, que é o Fernando Urich, né? O Urich, sei lá, o nome dele, que eu fiz um react aqui no canal a um vídeo dele. Ele até deu uma resposta curta lá, mas o que me chamou a atenção é que no meio da resposta ele menciona: as leis da economia são universais, né? Você imagina, né? As leis da oferta e da demanda, do preço e etc. A humanidade viveu a maioria da sua história. Na maioria dos casos, nem produção de mercadoria tinha. Quando passou a ter, era uma ínfima minoria do que era produzido, assumia forma de mercadoria, dinheiro e tudo, mas as leis são universais, mesmo quando não existia nada que está na base dessas leis, a lei já estava lá, no âmago da sociedade, né? As formas eternas que regem a sociedade. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é que, para colocar aí uma ideia, para entrar em choque com essa ideia das leis eternas, da razão econômica, política, jurídica e etc., é que podem acreditar, durante muito tempo, os liberais eram considerados revolucionários, rebeldes, radicais, extremistas. Isso mesmo. Durante os séculos XVIII e até já menos, mas durante pelo menos uma primeira metade do século XIX, se dizer liberal significava mais ou menos o que significa dizer ser comunista ou marxista ou algo nesse sentido nos dias de hoje. O liberalismo, muito longe de ser associado ao conservadorismo, era considerado o oposto do conservadorismo, literalmente, porque enquanto o conservadorismo sempre esteve calcado na tradição, ou seja, na sociedade que já existia, na forma de sociedade que já existia, nas instituições que já existia, na forma como a sociedade já funcionava, no direito que foi cristalizado pela tradição, nas formas de regime político que foram cristalizadas pela tradição e associavam ainda toda essa tradição
algum tipo de legitimidade divina, né? O direito divino dos reis, as monarquias absolutas e tudo, os liberais se revoltaram contra essa coisa toda e queriam mudar a economia, a política, o direito, até a teologia, tá? Se vocês forem conversar com os teólogos, se você falar assim, teologia liberal, né? Hoje que a teologia é dominada pelos conservadores, eles vão dar verdadeiros pulos. Isso aí é uma... que os teólogos liberais são aqueles que começaram a fazer crítica histórica da Bíblia, confrontar o texto bíblico com os períodos históricos, fazer análise textual, admitindo que aquilo teria sido uma construção humana, ainda que na visão deles tivesse ali alguma base religiosa legítima, mas os teólogos liberais foram mais ou menos por aí. Então os liberais foram durante muito tempo considerados revolucionários. E eu queria chamar a atenção aqui para um ponto que é bastante curioso. Quando você pega a economia política, considerada como economia política clássica, né, assim se consolidou, autores como William Petit, inicialmente, mas depois vai ganhar mais corpo com Adam Smith, que vai ter mais projeção, David Ricardo, seguidores de Ricardo, McCulloch, James Mill, vários outros, todos eles procuravam associar a riqueza ao trabalho, ou seja, a riqueza à energia, ao esforço, ao cérebro despendido para produzir a riqueza, né? Para transformar a natureza em coisas úteis para nós. É bastante curioso, se vocês pararem para pensar, eu vou explicar o porquê. Por que esses autores, que mais até do que as escolas que vão vir, se colocavam claramente diante de uma perspectiva burguesa, de uma perspectiva de defesa da burguesia industrial, comercial. David Ricardo, por exemplo, embora fosse uma pessoa tímida, pouco afeita a falar, a ser orador, chegou a participar do parlamento para defender os interesses da burguesia industrial inglesa. Acho que foi em 1819 que ele chegou a entrar no parlamento inglês e era um defensor fervoroso da burguesia industrial, né? Então, é bastante curioso. Por que eles associavam riqueza ao trabalho? Porque eles estavam contrapondo ao que era de séculos, sob distintas formas que mudaram ao longo do tempo, a classe dominante que prevalecia até então, que era uma aristocracia rentista. Uma aristocracia que ou vivia dos impostos, no caso do Estado, mas principalmente da renda de suas propriedades, sem ter nenhum tipo de atividade ou relação direta com a produção que ali acontecia, né? Então você tinha toda uma aristocracia agrária, que o cara era proprietário da terra e ele arrendava a terra, inclusive à época de Ricardo elas já eram arrendadas para grandes capitalistas, mas que não tinham a propriedade da terra, que empregava o seu capital na terra, mas tinha que pagar uma renda para o aristocrata, né? E vejam, gente, precisa entender o peso disso, tá? Até o século XIX, com toda certeza, os recursos oriundos da produção agrícola é o que constituía a enorme maioria da riqueza de todas as sociedades. A produção dos assim chamados manufaturados, que certamente vão ter matérias-primas e coisas que são extraídas da natureza, mas que se especializou em pegar essas matérias-primas e se converter em produtos dos mais variados tipos, é só depois mesmo de um longo desenvolvimento do capitalismo que passa a ser, digamos assim, o principal setor produtor de riqueza na sociedade, mais do que a agricultura. Então, quando eu estou falando de aristocracia agrária, é o que envolve a maioria da produção de riqueza na enorme maioria dos países. Na Inglaterra, que a coisa já estava mudando muito. Então, no fundo não, diretamente, Ricardo, Smith, né? Lá atrás, Petit, dentre outros, eles estavam, na verdade, protestando fortemente contra os rentistas que viviam de renda extraída da propriedade sem ter qualquer tipo de atividade produtiva direta. E nesse sentido eles estavam colocando ali no mesmo bolo, embora eles se diferenciassem, evidentemente, tanto os trabalhadores, mas a proprietária capitalista, que à época tinha uma relação estreita com a produção que se dava no interior da sua empresa. Então eles consideravam essas classes como classes produtivas e consideravam a renda que a aristocracia recebia como improdutiva, como sendo uma parcela que só podia ser extração do trabalho alheio. Afinal de contas, esses aristocratas rentistas não faziam nenhum tipo de atividade produtiva, nem mesmo de supervisão, de controle e tudo mais, e recebiam renda.
na Inglaterra, a forma dominante, já séculos antes, né? Era um arrendamento já feito para pequenos e grandes capitalistas, inclusive, que tinham que pagar renda para o proprietário e representava uma força historicamente dominante, mas que já vinha perdendo o poder, tanto econômico quanto político. Então, a batalha que se dá nos primórdios do capitalismo é uma batalha dos liberais contra os conservadores. E os conservadores ali, classicamente representados pelos aristocratas, que davam a forma da tradição, a forma da jurisdição, do regime político, que ocupavam os cargos públicos, né, que se dedicavam a vida aí ao que quisessem, já que, como eu disse, não tinham relação direta com aquilo que produzia renda para eles. Então, veja que ao associar o trabalho à riqueza, em algum sentido, vão ter distintas teorias, a de Smith não é igual a de Ricardo, que por sua vez não é igual a de Petit, que em alguns aspectos é até melhor que a de Smith, mas não vem ao caso. Quando esses economistas, que são legitimadores da forma de sociedade capitalista, definida pela generalização da troca de mercadorias, a mais ampla possível, pela quebra das barreiras comerciais, quando eles associam valor ao trabalho, eles estão ali defendendo a burguesia industrial contra os arrendatários, né? Contra o setor dominante arrendatário que vive de renda. Isso mudou radicalmente em meados do século XIX. Já em 1830 começou a ter algumas alterações, mas principalmente em 1848. Mas antes, só um detalhe aqui, tá? Que é importante dizer. Uma expressão que vocês podem pesquisar dessa disputa entre a aristocracia que vivia de renda e a burguesia industrial é a famosa disputa pela lei dos cereais, que era a lei dos cereais. Era um monte de taxa de impostos, de taxa alfandegária, que fazia com que os cereais fossem exportados para dentro da Inglaterra chegassem caríssimos, né? Então, isso favorecia o quê? A produção agrícola inglesa. A renda dos aristocratas, que tinham a renda garantida, inclusive em patamares muito altos, com a garantia de que produtos estrangeiros não iam entrar na Inglaterra, muito mais baratos, porque embora a agricultura inglesa fosse bem desenvolvida, a Inglaterra é um lugar extremamente frio, onde a agricultura é extremamente improdutiva comparada com outras regiões da Europa, né? Então se deu uma batalha de morte. Um grupo, inclusive David Ricardo era o grande ideólogo desse grupo, defendendo a fim da lei dos cereais. Chegaram a criar até uma organização, a Liga contra as Leis dos Cereais. O próprio Engels chega a falar em um texto que a última grande batalha revolucionária da burguesia foi aquela pela superação das leis dos cereais. Por quê? Porque os industriais queriam que chegassem os cereais baratos. Isso permitiria que o salário dos trabalhadores fosse mais baixo, porque os cereais era a base da alimentação de toda a classe trabalhadora, e eles pudessem ter uma lucratividade mais elevada. Ou até, quando o salário não abaixasse na mesma proporção, permitiria ao trabalhador consumir em alguma medida os manufaturados, os produtos industrializados ingleses. E que, na verdade, quem ia perder com o fim da lei dos cereais, e era verdade, eram os aristocratas ingleses. Então, essa batalha termina em 1846 com o fim da lei dos cereais, né? E foram travadas verdadeiras guerras mundiais pelo livre comércio, né? Com milhões de mortos, tá? Eu ainda vou apresentar aqui no capítulo Mortos do Capitalismo Ásia, vocês vão entender a guerra do ópio na China, que é uma guerra pela abertura dos portos da China, os produtos industrializados ingleses. A China destrói a Índia inteira, assim, com dezenas de milhões de mortos. A Inglaterra destrói com a ação de uma empresa privada, né? A Companhia das Índias Orientais, que dominou a Índia, destruiu sua infraestrutura histórica, que garantia a sobrevivência da população, levou aí a mortes na casa dos milhões, assim, uma barbaridade poucas vezes vistas na história da humanidade, talvez até nunca vista até então, muito mais vítimas do que o processo de colonização da América, por exemplo, tá? Então eram verdadeiras guerras revolucionárias travadas sobre a bandeira do liberalismo, que tinha como principal opositor quem? O conservadorismo. Então os conservadores no direito defendiam o direito ligado à tradição, aquele que foi produzido historicamente e tinha uma base até cética sob certo sentido, né? Não existe um direito racional criado pela razão humana e por isso a gente tem que mudar o existente. A gente tem que fincar o pé na tradição, que é uma coisa segura que a gente tem. E pior,
tá? Os liberais confrontavam diretamente a ideia da interferência religiosa, principalmente da Igreja Católica, mas também das igrejas protestantes, que legitimavam os regimes políticos, né? Que legitimavam o direito, né? Toda a história do direito canônico católico, que eu não vou entrar aqui em detalhes e tudo mais. Então os conservadores legitimavam essa intervenção religiosa direta nesses domínios, embora existisse uma separação entre o âmbito religioso e, vamos chamar assim, o civil, mas existia uma conexão direta entre elas e legitimada historicamente pelos conservadores. E foram os liberais que criaram a ideia de que não era nem uma coisa ateia, tá? Uma visão deísta. Falava, não, Deus fez o mundo mais perfeito possível. É a discussão filosófica que vai ter a respeito do melhor mundo possível e por aí vai, né? Que envolve Leibniz, mas que vai dominar completamente essa discussão racionalista no século XVIII. Os liberais falavam, então não, Deus já dotou o mundo de uma lógica racional, de uma ordem natural. Né? Então, esse mundo já possui, digamos assim, nas suas entranhas, criados por Deus desde a criação, mas depois Deus não precisou intervir mais, porque ele já criou, um direito natural que nós só precisamos entendê-lo, chegar às leis eternas do direito, que curiosamente legitimava um tipo de sociedade que estava se constituindo, e aplicar aquele direito racionalmente construído. Nós temos que chegar às leis gerais da economia e aplicar uma economia segundo essas ordem natural, do qual o mundo é, por natureza, intrinsecamente constituído. E assim em todos os domínios. Tá? Então, isso vai fundamentar uma batalha de morte, inclusive, contra os setores que não apenas defendiam, como intervia diretamente as instituições religiosas e as instituições, vamos chamar assim, civis, políticas, de todos os âmbitos. Né? Então, o liberalismo também surgia como uma força revolucionária nesse sentido. Em 1848, a gente vai ter uma mudança decisiva. Né? Essa mudança de 1848, ela é produto de duas coisas. Primeiro, que essa batalha da burguesia contra a aristocracia já estava ganha, em certos sentidos. A burguesia já tinha se tornado, em 1848, sobretudo na Inglaterra, mas galgava a passos longos em outros países da Europa, uma força social, política, econômica muito maior que a aristocracia. Mas ali estourou processos revolucionários em 1848 e boa parte da Europa, varreu boa parte da Europa. Na Itália, na França, na Alemanha, praticamente todos os governos caíram dessas regiões todas com cunho fortemente liberal. Tá? E aí o que acontece? Meses depois, na França, junho e julho de 48 na França, dentro da revolução que já acontecia, de fundo fortemente liberal, afinal, como eu disse, o liberalismo surge ali revolucionário, as ideias liberais não eram aplicadas em lugar nenhum, não existia nenhum país liberal, eles tiveram que lutar por isso, estavam calcados em forças materiais que queriam aquilo. Até os trabalhadores no primeiro momento, porque queriam se livrar daqueles grilhões que aprisionavam eles à terra, a vínculos pessoais com uma ou outra pessoa do qual eles dependiam diretamente. Em 48, na França, os trabalhadores pela primeira vez se levantam em interesse próprio, contra inclusive as bandeiras abstratas do liberalismo, dando um peso maior a um termo que já vinha sendo gestado, que era o de república, que agora ganhou a conotação de república social. Desde então, os republicanos é que passam a ser vistos como uma coisa quase criminalizada, como o comunismo depois. E tempos depois, comunismo e socialismo. Então, em 48, você tem uma revolta na França, com força muito grande em Paris, com barricadas de rua, confronto armado, algumas dezenas de milhares de pessoas diretamente envolvidas nos embates, que foi derrotada. Mas desde então, claramente a burguesia ela sentiu mais medo daquilo que estava acontecendo, ou seja, daquele processo revolucionário que os trabalhadores autonomamente fizeram pela primeira vez, do que da aristocracia contra quem elas lutavam, a aristocracia conservadora contra quem a burguesia já lutava há muitos anos. Então ela preferiu agora ponderar um pouco as suas ambições, fazer de novo uma aliança da aristocracia, agora contra uma base de trabalhadores pela primeira vez organizada. Essa revolução em Paris, principalmente, mas que teve ecos em outros lugares da Europa, ela foi tão radicalizada que alguns autores nada afeitos a marxismo, socialismo, definem como
talvez a Revolução Operária mais pura da história, porque era a base operária francesa em Paris que a comandou. Inclusive liderado pelo Raspail, um líder clássico da época, que vai concorrer às eleições um pouco mais de um ano depois, eleições da França, vai ter menos de 1% dos votos, eu até já mencionei isso aqui em algum outro vídeo. E desde então, a burguesia começa a adotar uma posição efetiva claramente cada vez mais conservadora, se torna reacionária, passa a temer os processos de mobilização social que até então os liberais estimulavam, que até então os liberais botavam gasolina, que até então os liberais eram os principais agentes e a principal ideologia envolvida em todas as perturbações sociais, em todas as revoluções que ocorreram em 1830, em vários lugares da Europa, em 1848, para não voltar lá na Revolução Francesa e eventos precedentes, e por aí vai. Então é assim que o liberalismo, os liberais se tornam conservadores. E, inclusive, isso vai ter reflexo na própria teoria. Se antes as teorias liberais clássicas procuravam a ferro e fogo defender uma classe de burguesa industrial contra uma aristocracia rentista parasitária que minava os lucros da burguesia industrial, agora, inclusive com a burguesia industrial já bem mais envolvida, bem mais consolidada, muito mais forte, agora começa-se a dar pilha a desenvolver teorias que vão defender aquelas mesmas ideias do liberalismo clássico, a ordem natural, pré-estabelecida, as leis gerais da economia, mas desvincular completamente a produção da riqueza com o trabalho que é necessário desempenhar para produzir aquela riqueza. E aí vai surgir, tempos depois, vai ter toda uma mediação aí com Jean-Baptiste Say e tudo, as teorias neoclássicas, as teorias marginalistas, a escola austríaca, fincada só na superfície dos fenômenos, sem se preocupar em compreender profundamente o que está acontecendo, porque no final tudo é subjetivo, a base, do qual nós vamos dedicar vários tópicos aqui no canal. Inclusive o próximo vídeo que eu vou fazer é a respeito de um aspecto que é compartilhado por todo o liberalismo, tanto clássico quanto neoclássico, que é a lei de Say. Tá? Já mencionei ela aqui, mas vou fazer um vídeo específico sobre isso. Inclusive escrevi um pequeno artigo a esse respeito que vai sair aí no jornal Opinião Socialista do PSTU. Convido vocês a lerem a edição dessa semana. Então, vejam que essa associação que hoje existe entre liberalismo e conservador, ela só foi possível de ser feita depois que uma ordem liberal, baseada na produção geral de mercadoria, claro, os liberais de botequim, de classe média, aquele liberalismo de alta ajuda, nunca vai achar que a sociedade é liberal o suficiente, mas não vamos entrar aqui nesse papo hoje não, tá? Mas foi assim que o liberalismo, depois de ter vencido, né, lembra, 46, marco da disputa decisiva de liberais contra conservadores, inclusive em outros âmbitos, tá? Com predomínio aí do justnaturalismo, do direito baseado na ordem natural contra o direito da escola histórica alemã, mas com um processo revolucionário, com a luta independente da classe trabalhadora, ele já hegemônico, já tendo vencido as principais batalhas, inclusive as coloniais no mundo inteiro, pela abertura dos comércios, com milhões e milhões de mortos. Agora ele tem mais medo do que a classe trabalhadora pode causar à burguesia industrial, e entenda-se que industrial a burguesia capitalista moderna, no seu sentido mais amplo, que opera também o comércio, os bancos e tudo. Então essa burguesia capitalista agora passa a ter mais medo dos trabalhadores do que da aristocracia, que ela em grande parte já tinha vencido, e no que não venceu, ela vai preferir se coligar com ela, contra os trabalhadores, e a conta gosto está se fazendo alterações, se necessário for. Tá? Então os conservadores do século XIX, XVIII, eram aqueles que estavam contra a ideia que hoje domina no direito de base liberal, estavam contra a ideia do liberalismo econômico. Os conservadores eram profundamente intervencionistas, estavam a favor de uma ligação direta entre a instituição religiosa católica ou protestante e o poder efetivamente constituído, e os liberais vão se revoltar contra isso. Várias igrejas protestantes, inclusive, é curioso, né, o que ocorre hoje, elas surgiram em meio a essa batalha, né? Um dos marcos, por exemplo, da criação das igrejas batistas, lá atrás, nos marcos dessa luta, era a completa independência entre a esfera civil e a religiosa. Mas então,
Acho que já foi o suficiente. Eu vou fazer vários outros materiais tratando de momentos específicos de tudo que eu falei aqui nesse vídeo e no desdobramento posterior na economia liberal, que agora não quer saber de trabalho. Isso é um fator de produção igual qualquer outra coisa, e vai se voltar exclusivamente para ideias subjetivas de valor, oferta e demanda, muita matemática, mas sem nenhuma preocupação de entrar a fundo nos nexos da sociedade que explicam o que está acontecendo, como os marxistas fazem, porque não tem nada a esconder. Mas os liberais não, eles só querem operar o sistema e não preciso compreender desde que eu consiga operar. Da mesma forma que eu não preciso saber entender todas as leis da física que estão por trás de um determinado equipamento, desde que eu consiga conectar as suas partes, fazê-lo funcionar e utilizá-lo, tá? Então é isso, tá? Pasmem, o liberalismo foi durante séculos, século XVIII principalmente, mas em partes no século XIX, revolucionário. Inimigos número 1, os conservadores, expressos pelas aristocracias em suas várias formas, e lutaram a ferro e fogo contra a intervenção de aspectos religiosos dentro da ordem natural civil criada aqui por Deus desde a fundação do mundo, as leis naturais e eternas. E hoje, depois que o liberalismo já venceu, óbvio, depois que nós temos uma sociedade capitalista assentada sobre essas premissas liberais, agora eles podem ser conservadores e os conservadores podem ser liberais. Então eu fico por aqui, não esqueça de se inscrever, comentar, acompanhar as nossas listas de reprodução, a lista de reprodução de charlatanice liberal, que vai ter muito material lá a partir de agora, mas também a de charlatanice conservadora e keynesiana. A hora dessas visões também vai chegar. Um abraço.